Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um lançamento da editora Mitos. Grandes Aventuras Tex, a Morte de Lilith. Esse aqui é o volume 1, uma publicação que está linda. Material de luxo, olha só, publicação em capa dura, tem papel offset colorido, 312 páginas ao preço de R$ 69,90, mas eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por essa publicação aqui. Escrita por Gianluigi Bonelli e arte do Aurélio Galepini. Essa é uma publicação muito marcante dentro da cronologia do Tex e os autores vão buscar uma história que foi contada lá no passado, mas sem muitos detalhes. Então eles vão expandir essa história, colocando ali as minúcias do que aconteceu com a esposa do Tex. Tanto que o título se chama A Morte de Lilith, né? Que é o subtítulo dessa publicação. Ela que é a mãe do Kit, que acompanha o Tex nas suas aventuras mais atuais. Basicamente, o Tex acabou prendendo dois salafrários, o Brennan e o Teller. Eles ficaram durante um período na prisão, mas por questão ali de influência política, eles acabaram soltos. E aí que eles vão buscar vingança contra o Ranger. Para isso, eles mandam lá uma carroça que tem cobertores com a doença varíola. Aí eles mandam esse comboio para a aldeia Flecha Vermelha e acaba matando os índios naajos, né? Muitos deles, obviamente, não estão acostumados com as doenças dos homens brancos e acabam falecendo a centenas. O Tex, que seria o principal alvo, né, dessa dupla, ele não estava na aldeia, então ele acabou não sendo contaminado por essa doença, e aí ele vai buscar vingança. É uma história que dura décadas dentro da cronologia do Tex, porque ele sai em perseguição das pessoas que levaram, né, essa carroça lá na aldeia, bem como os mandantes, mas os caras são peixe, né, os caras são lisos, e a história ela vai retomar depois, mais no presente do Tex, que descobre o paradeiro de um dos mandantes. É uma história de vingança muito boa, tem ali aquela carga dramática e sentimental, você realmente sente que o Tex ele ficou muito abalado por conta da morte da esposa, e aí quando o cara sai da casinha, meus amigos, ele se torna verdadeiramente um justiceiro, é um Punisher, um Frank Castle. O cara ele bate pesado, ele quer ver a pessoa sofrer, não é simplesmente dar um tiro, ele realmente busca uma vingança mais cruel, e isso que eu curto no Tex, quando ele se torna esse anti-herói. É uma publicação que conta com ótimos desenhos do Galepini, a narrativa dele é muito boa, principalmente nas cenas de ação, os cenários que ele compõe nessas histórias de faroeste, as montarias, a troca de tiros envolvendo os personagens dessa publicação, tudo é muito bem narrado nos desenhos do Aurélio Galepini. Então galera, nós temos uma publicação aqui que eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9, material sem dúvida nenhuma acima da média, vale a pena você ler, história fechadinha aqui, então você não precisa ter lido nada antes e nem depois, publicação que eu indico para vocês. O próximo material é Batman Veneno, publicação da editora Panini Comics, material que relança uma minissérie que saiu pela editora Abril Jovem. Foram 5 edições e agora estão compiladas dentro desse encadernado que conta com essa capa que eu acho sensacional. Tem alguns efeitos, olha só, os dentes do Batman acabam brilhando, não sei, e os olhos também, não sei se vocês conseguem perceber, ó, aqui na contracapa também tem um vernizinho, né? Publicação que conta com capa cartonada, papel LWC, são cerca de 140 páginas ao preço de R$ 22,90. Publicação que conta com roteiros do Dennis O'Neil, um cara aí que já escreveu diversas histórias do Homem-Morcego, tem a arte do Trevor Von Eden, Russell Brown e arte final do mestre José Luiz Garcia Lopes. Essa é uma publicação que compila as edições de Batman Legend of Dark Knight, edição número 16 até a edição número 20. E galera, eu não tinha lido ainda essa publicação, então para mim era basicamente um material inédito em termos de leitura. E eu gostei bastante da abordagem que é feita pelo Dennis O'Neil, onde o Batman, ele diante de uma situação em que ele não consegue
consegue salvar uma garota, mas basicamente por conta da falta de força física. O Batman, que já é um cara que treina de forma muito obcecada, vamos dizer que ele está no limite humano, né, em termos de velocidade, de força, de resistência. Quando ele se depara com uma situação em que a força, né, o aspecto humano acaba sendo um limitador para ele atuar como um super-herói, isso foi algo muito traumático para o Batman. Então, ele que tem esse lado perfeccionista começa a repensar essa questão e através de algumas pílulas que foram criadas pelo Dr. Randolph, que foi o pai da garota que acabou sendo vitimada, ele começa a tomar os anabolizantes, os esteroides, mas aqui não são simples esteroides, eles acabam viciando. Se você acompanha aí o mundo real, sabe que anabolizante e esteroides normalmente não fazem bem à saúde, ainda mais se você não tem um acompanhamento médico. Existem muitos mitos e alguns fatos relacionados aos anabolizantes, né? Ou que deixa broxa, que ataca o fígado, que ataca o rim, que deixa a pessoa irritada e tal. Alguns são verdadeiros, outros nem tanto. Se você pegar alguns atores como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, que tomaram muita bomba, né, do decorrer da vida deles, os caras tinham um físico que não é normal, né? Eles já passaram dos 60 anos, estão vivos ainda e aparentemente saudáveis. Então você percebe que existem alguns falsos mitos. E outra questão também, que é a orientação médica. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, The Rock, entre outros, eles têm dinheiro, então eles têm uma equipe médica que pode ali dosar, né, fazer exames com relação fisiológica, para que eles não sofram dos efeitos colaterais dos anabolizantes. Muito diferente daquele cara que vai para academia, quer ficar fortinho e se automedica e tal. Meu amigo, o cara vai se ferrar, é óbvio. Muitos ainda tomam anabolizantes de animais, de cavalos. Quer dizer, o cara vai se fuder rapidinho. E aqui nós temos basicamente uma história em que o Dennis O'Neil ele vai explorar o Bruce Wayne, que começa a ficar obcecado por essas pílulas do Dr. Randolph. Além disso, ele tem ali uma parceria com o General Timothy. Ele que acabou sendo exonerado do exército americano, mas ele quer dar a volta por cima, criando um exército de super soldados, os caras que realmente conseguem passar dos limites humanos através da utilização desses anabolizantes. Então o Batman começa a ficar obcecado, ele realmente se tornou um viciado em drogas. Além disso, nós temos o filho do General Timothy, que é um garoto alto assim, mas muito tímido, é um cara meio frangote, né, se você comparar pelo menos aos caras mais fortes aqui que aparecem na história, e ele vai ser manipulado pelo próprio pai. É uma história realmente muito interessante que aborda essa questão da utilização de drogas e principalmente dos anabolizantes. O Batman, ele fica só o pó da gaita, ele sofre muito, né, com esse vício, ele precisa se desintoxicar, e é uma história realmente muito interessante que conta com uma boa arte, não chega a ser algo exatamente espetacular, né? O José Luiz Garcia Lopes, que eu considero um dos grandes mestres dos quadrinhos, ele só faz a arte final da publicação, mas a narrativa, toda a condução artística da história, ela é muito boa dentro dessa publicação aqui. Em suma, galera, eu dou uma nota 8,5 para essa publicação. Eu acho que é um material do Homem-Morcego que vale a pena você ler. É uma história fechadinha. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!